Circunstâncias mudam, Deus não. Marcos capítulo 13, verso 31, está escrito, vou ler na NVI, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Na Almeida, Revista Corrigida, vai dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, ele destaca a importância de se dar crédito ao que ele está falando. Jesus destaca a importância de dar ouvidos ao que ele está dizendo. Por quê? Porque ele está dizendo que estruturas que nós consideramos extremamente firmes, sólidas, intocáveis. Você já pensou em alguém rebocar o céu? Vamos rebocar o céu. Eu quero mudar o céu do Brasil, quero trazer o céu da África para o Brasil, quero trazer o céu dos Estados Unidos para o Brasil. Não dá, ninguém carrega o céu. São estruturas que nós não dominamos sobre elas. Jesus está dizendo exatamente o seguinte: ei, aquilo que vocês não dominam, aquilo que vocês entendem que ninguém toca, ninguém pega, ninguém mexe, ninguém consegue, é maior, isso ainda vai passar. Mas o que eu digo para vocês, não distorçam e nem deixe ninguém jogar fora, porque isso vai ficar de pé, até quando tudo nesse mundo acabar, a palavra de Deus vai continuar de pé. E isso deve ser motivo de alegria. Só que aí eu vou lembrar de Jesus que diz que as palavras que Ele nos dá são espírito e vida. E que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. A gente precisa discernir o que é positivo, o que é negativo, o que é bom, o que é ruim. Isaías, ele vai dizer que se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o quê? O bem, o melhor da terra. Em Deuteronômio 30, verso 19, se eu não me engano, Moisés vai falar sobre a direção de Deus para Israel, e Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. É isso aí, ó. Eu não tinha preparado não. Na NVI falou: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham o quê? Qual que é a orientação de Deus pela boca de Moisés aqui em Deuteronômio? Escolham o quê? A vida, para que vivam vocês, para que vocês e os seus filhos vivam. Os mesmos céus e terra que Moisés, inspirado por Deus, invoca como testemunha, Jesus disse, mesmo essas testemunhas tão consolidadas, tão até intocáveis, vão passar. Mas a palavra de Deus, aquilo que graças a Deus é o que a gente mais prioriza aqui nesse lugar, é gastar tempo em pregar a palavra, em abrir a Bíblia, em mergulhar na Escritura. Essa não vai passar. A moda passa, tendências passam, movimentos passam. Pastor, eu estou pensando, sabe, porque tem uma igreja que tem um movimento, tem uma tendência. Pastor, você não vai aderir à tendência? Eu vou aderir à tendência que Deus falar pela palavra, seja ela qual for, seja todo mundo aderindo ou não. E por que eu estou te falando isso? Porque todos nós vivemos debaixo de influência no nosso dia a dia. Família, amigos, trabalho, redes sociais. Hoje nós somos muitas vezes mais influenciados por gente que a gente não conhece do que por quem a gente conhece. Antigamente eram os artistas, você ligava a televisão e ficava vendo lá o artista famoso, só que ele tinha horário para aparecer. Agora na rede social tem gente que passa 10 horas do seu dia, 12 horas, atrás de um artista, de um influencer ou de quem quer que seja. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, o que eu estou dizendo é que nós estamos debaixo de influência, e Jesus diz o seguinte: essas influências também vão passar, mas a minha palavra fica. Essas influências vão falar algo que não vai dar certo, o pastor de vocês vai falar algo que às vezes ele vai errar, mas a palavra de Deus nunca erra com a gente. Eu posso chegar e te dar um conselho e achar que eu estava falando pelo Espírito, e estar falando pelo meu pensamento, pelo meu entendimento, com a melhor das intenções. Deus não garantiu que todas as minhas palavras vão ser confirmadas, Ele garantiu que a dele fica de pé. Quando Jesus, Ele declara isso, nosso coração precisa se rasgar para a palavra e dizer: Deus, tudo que eu mais preciso é da Tua palavra. Eu tenho necessidades importantes na vida, eu tenho desejos importantes na vida, mas o que eu mais preciso
É da palavra de Deus. E é por causa da palavra que nós enxergamos pessoas na Bíblia superando frustrações, indo além das suas frustrações, indo além das decepções, indo além das influências, sejam elas quaisquer que forem. E hoje, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui convictos de que as circunstâncias mudam, Deus não. O que Deus tem para falar comigo e com você, Deus mantém de pé. Abra a Bíblia em Gênesis 45, nós falamos quarta passada e também domingo a respeito disso, e vou falar mais uma vez. Gênesis 45, seja influenciado pela palavra de Deus, não por movimentos. Movimento, tal, faz parte, é legal, bacana, mas ele passa, a palavra fica. Que o nosso coração esteja tão conectado com Deus pela palavra, que quando as pessoas olharem para mim e para você, antes de pensar alguma coisa, elas pensem, ali tem uma palavra. Domingo nós falamos disso, quando a nossa identidade se mistura com o nosso o quê? Propósito. Quando a gente começa a discernir nosso propósito, a gente percebe que ele está totalmente ligado à nossa identidade. Eu não preciso fazer força para ser Rogério, eu sou Rogério desde que nasci, fui identificado aqui na terra com o nome de Rogério. Da mesma forma, quer encontrar seu propósito? Busque a Deus e vai percebendo aquilo que você pode estar no momento mais difícil ou no melhor momento da tua vida, aquilo pulsa no teu coração. O que você faz para sair de um problema não tem a ver com o seu propósito. Às vezes a gente faz uma coisa para sair de um problema ou para conquistar alguma coisa. Eu vou ter uma competição, então eu treinei muito, eu percebi que meu propósito é ser uma pessoa que treina muito. Passou aquela competição, você não treina mais. Aquilo não é teu propósito. Foi para atingir um objetivo. Agora, o que você continua fazendo, ou o que você sente desejo de fazer, ou você percebe que você é chamado para fazer, nos melhores dias da sua vida e também nos piores. É aí que tem a ver com o teu propósito. Sabe aquela pessoa que às vezes alguém diz assim, você é bobo, você vai dar outra oportunidade, você vai ajudar alguém de novo. Meu propósito é ser chamado de facilitador, eu quero facilitar a vida das pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E quando eu falo em facilitar, não estou falando sobre facilidades, eu estou falando em ajudar as pessoas a se conectarem com Deus para vencer. Gênesis 45, verso 1 diz assim, então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, ao propósito, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, senão quem? Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José diz aos seus irmãos, olha, é o seguinte, não precisa ficar com medo, vocês me venderam, queriam me matar, sofri, 13 anos se passaram, 13 anos. Em Gênesis 37, a Bíblia diz que José tinha 17 anos, e o pai fez uma túnica colorida para ele, e os irmãos invejavam, porque ele era o querido do pai. E o pai mandava ele ver como é que... Aí ele conta o sonho, o primeiro sonho. Se eu não me engano, Gênesis 37, 6, o primeiro sonho. O segundo sonho, se eu não me engano, Gênesis 37, 9. E depois o pai manda ele ver como é que estão os irmãos no campo. Ele vai. É quando os irmãos decidem vendê-lo. Primeiro a ideia é matar. Depois entram em um consenso, vamos vendê-lo como escravo. A gente ganha algum dinheiro e não fica com o sangue do nosso irmão na mão. Com 17 anos ele é vendido. E ele chega no Egito como escravo.
Quando o faraó está atormentado, perturbado por causa de um sonho que ninguém consegue interpretar, o copeiro lembra de José, que José na cela da cadeia interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Então o copeiro fala, tem um homem aqui, está preso, mas ele interpreta sonho, Deus é com ele. O faraó fala, manda chamar. A Bíblia diz que José tinha 30 anos quando ele se apresentou a faraó. 13 anos se passaram. Mas a palavra que José recebeu lá em Gênesis 37, o sonho que Deus deu a ele, continuou de pé ao longo de 13 anos. Os céus e a terra passaram, circunstâncias mudaram, pessoas passaram pela vida de José e saíram da vida de José. Mas a palavra que Deus havia dado a José através daqueles sonhos, continuou de pé, como continua de pé na minha e na sua vida. Nós é que precisamos zelar pela palavra que Deus nos deu. Como é que um homem aguenta tanto tempo? Se tem gente dentro da igreja pensando em desistir por causa de 6 meses. Como é que um homem aguenta 13 anos se alguém entra na igreja e fala, campanha de quantas semanas? 12, passou essas 12, se não resolver não volto. Parece que estamos dando uma chance para Deus. Deus, eu vou te dar uma chance de ser Deus na minha vida. Se não acontecer eu saio, Deus continua Deus. É você que continua sem Ele, se parar de se relacionar com Ele. 13 anos se passaram, e José tinha 2 opções. Ou ele olhava pelo aspecto negativo de que não se cumpriu até aqui, ou ele se renovava crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ainda não aconteceu, cada dia que passa eu estou chegando mais perto, estou chegando mais perto, estou chegando mais perto. Irmão, alguém está andando debaixo de uma palavra que Deus lhe deu? Dá um glória a Deus aí. Alguém está andando em obediência e fé na palavra e promessa que Deus te deu? Então você está chegando cada dia mais perto do cumprimento daquilo que Deus falou ao seu coração. E não é porque eu digo, é porque Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não. José foi traído, José foi injustiçado, e quando José vai parar na prisão, a circunstância e a mentalidade humana, o normal, vai dizer para ele, agora já era, porque agora você está num nível mais baixo ainda. Se enquanto você estava na casa dos seus pais, que você poderia às vezes, seu pai dar uma louca nele e dizer, vou colocar você por cima dos seus irmãos, quando você foi vendido como escravo a coisa piorou, porque agora você é um escravo. Mas ainda como escravo você conseguiu se destacar, e na casa do Potifar você comandava tudo. Mas aí veio a mulher do Potifar, deu em cima de você, você fugiu, fez a coisa certa e perdeu de novo. Olha o que aconteceu, veio preso. Agora você nunca vai chegar no topo. José, a tua vida ano após ano está sendo ladeira abaixo. Isso é o que as circunstâncias diziam. Isso é o que a mente de José talvez tentava pregar para ele algumas vezes. Isso é o que alguém poderia dizer se ele contasse o sonho para alguém ao longo da caminhada. Mas sabe o que Deus, eu creio que aos poucos ia falando para José? Antes de construir algo grande, eu cavo bem fundo. Antes de levantar um prédio alto, a gente desce bastante. Então fica tranquilo, porque se você está na direção de Deus e não está descendo por erro seu, não está descendo por rebeldia, não está descendo sendo quebrado por causa do pecado, não, eu estou na presença de Deus e estou descendo. Então Deus está caprichando em alicerces que levarão você ao cumprimento da palavra dele, porque isso glorifica o nome dele acima de tudo. José, ano após ano, tem uma guerra acontecendo, é o natural contra a palavra, é o natural contra a palavra. Meu irmão, quem aqui está numa guerra, o natural contra a palavra? Quem está? Quem está? Não, ninguém, né? Silêncio aqui, ninguém. Alguém aqui está travando uma guerra, pastor, a situação natural contra a palavra que eu tenho? Quem está nessa guerra? Quem está travando uma batalha, circunstâncias, o que os outros dizem contra a palavra? Permanece na palavra, porque ela ninguém pode derrubar e ninguém pode remover. Alguém vai dizer, pastor, hoje um pastor amigo meu me ligou. Ele perguntou, como é que estão as coisas aí? Ele falou, e o proprietário do prédio? Como é que está o negócio de aluguel? Como é que estão as contas? Eu falei, está como sempre. Ele falou, como assim? Eu falei, sempre nas mãos de Deus. Tempo que está tudo aberto, que a gente tinha aqui, ó, no culto domingo à noite, 100 e tantas pessoas, mais domingo de manhã, mais 80, 90, às vezes culto especial, que vinha aí, dava mais de 150 pessoas, num culto, mais no outro. A gente está do mesmo jeito, a gente está dependendo do mesmo Deus, a gente está confiando no mesmo Deus, e aquilo que Deus mandar fazer, a gente continua fazendo.
Ontem eu fiz o depósito da oferta de missões lá do Haiti. Um de R$500 que eu faço, que é uma oferta direta da igreja, e mais outra de 3.050 que é o apadrinhamento. Eu não sei quantas pessoas contribuíram esse mês, é a Jennifer que cuida disso, não sei, não perguntei para ela. Como todo mês eu não pergunto, eu faço o depósito. Depois no final do mês ela me fala, pastor, tá assim. E na verdade ela fala, às vezes eu nem olho. Porque eu não estou preocupado em cobrar ninguém. Eu só estou preocupado em cumprir o meu propósito com Deus. Hoje é quarta, sexta-feira a gente vai passar o cartão para mais uma parte da obra que a gente está fazendo, social. E é alto, são mais de R$8.000. Fora os outros 4.000 e tanto, né, Zé, que a gente passou. Tem mais 8 vindo aí. Pastor, tem caixa? Não. E aí, pastor? Meu irmão, quando Deus moveu e deu uma palavra, deu uma direção, eu fico na palavra. Eu confio 100% no Deus a quem eu sirvo. Porque se não fosse por Ele, nem aqui falando com você eu estaria. Eu não estou aqui porque sou bom. Eu não estou aqui porque nasci melhor ou mais santo que ninguém. Não, não. Eu também tenho as minhas guerras. Eu também tenho as minhas lutas. Mas Ebenezer até aqui tem nos ajudado, Senhor. Pare de tentar confrontar as suas lutas com a sua capacidade, com quem você é, e comece a colocar à frente das suas lutas o Senhor. É o pecado que quer me dominar? Olha o que Deus tem para mim em pecado: absolvição em Cristo e uma nova vida em santidade. É o medo que quer me dominar? Olha o que meu Deus diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Mais forte do que Deus falar para eu não temer, é a razão pela qual eu não devo temer, é que eu não estou sozinho, o Todo-Poderoso está aqui comigo. Talvez quando você lê Isaías 41:10, se quer aplaudir, aplaude mesmo. Se quer aplaudir, aplaude mesmo. De verdade, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Talvez você tenha lido muitas vezes Isaías 41:10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E eu mesmo já li muitas vezes pensando, Deus falou para não temer, Deus falou para não temer, mas o foco principal não é apenas que Deus falou para não temer, Ele diz para não temer porque Ele está aqui comigo. Então antes desse problema me derrubar, vai ter que derrubar o meu Deus também. Os céus e a terra passam, a palavra não. José, ano após ano, está se segurando na palavra. As pessoas estão dizendo, o natural diz para ele, as circunstâncias dizem para ele, mas a voz de Deus continua viva. Eu creio que Ele vai trazendo a memória, sabe, como diz em Lamentações 3, 21 e 22. Jeremias recebe uma palavra, uma visão, que vai vir um tempo difícil. Ainda vai vir, nem chegou, que Israel vai ser levado cativo. Mas no meio daquela visão, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Primeiro ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção, Senhor, por isso nele esperarei. Jeremias entende que por mais que ele vá ter que encarar dias difíceis, ele continua esperando em Deus nos dias difíceis, porque as misericórdias se renovarão, porque o projeto de Deus ainda é maior, que ainda há esperança. Irmãos, nós precisamos viver a nossa vida pela palavra. Nós precisamos confiar, mas de todo o nosso coração. Eu compartilhei no grupo do WhatsApp da igreja ontem um áudio de uma reflexão, quando o salmista falou: eu não darei descanso aos meus olhos, nem vou deitar na minha cama e dormir, enquanto eu não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o Todo-Poderoso Deus de Israel. A gente gasta muita força pensando em o que a gente precisa combater, e a gente deveria gastar força pensando em com quem temos que nos tornar íntimos. Se eu estiver na intimidade com Deus, o diabo atravessa a rua. Se eu estiver na intimidade com Deus, o pecado não consegue chegar perto. Se eu estiver na intimidade com Deus, a frieza, o desânimo, as más influências não conseguem me contaminar. Quem está entendendo? Tenha esperança. Traga à memória o que pode te dar esperança.
Alimente tua mente, teu coração com a palavra de Deus. E aí nós falamos aqui, e quero falar de novo ainda, em Hebreus 12. Olha o que Jesus faz para ir além de possíveis frustrações. Porque se tem alguém, irmãos, que foi traído, maltratado, injustiçado, foi Jesus. José sofreu por causa da inveja dos seus irmãos. Jesus sofreu o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações. Já parou para pensar? Pensa num ser humano endemoniado que pisou aqui na terra, um encapetado assim, aqueles assim, um dos piores. Fala o nome, não pode falar o nome da família, pelo amor de Deus, pastor. Já pensou, fala, pastor, meu marido, minha esposa, meu pai, não. Eu estou falando assim de figuras, né, Ananias? Figuras, pessoas que passaram ao longo da história da humanidade. Fala o nome de um, fala, pastor, isso aí foi endemoniado, foi enviado de Satanás. Quem falou Hitler? O primeiro que eu já penso, o cara é... Já quer me colocar numa situação complicada, companheiro. Hitler. Jesus morreu por Hitler. Mesmo ninguém falando amém. Porque o que Hitler fez foi muito endemoniado. Mas muito. E contra o povo de Deus. Mas Jesus morreu por Hitler. Para salvar Hitler. Para dar a oportunidade dele ser salvo. E eu não estou aqui defendendo Hitler, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que os pecados de Hitler também foram colocados sobre Jesus. A afronta de Hitler também foi colocada sobre Jesus. A decisão de Hitler ficou com ele. A quem ele quer servir. A quem ele vai reconhecer. Ou não. Jesus é Deus, mas é homem. É a pessoa que mais foi ferida, traída, decepcionada e que tinha tudo para se frustrar. E como é que Jesus consegue passar tudo isso sem se frustrar? Hebreus 12 diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, a Bíblia diz que nós devemos nos livrar do embaraço e do pecado. Todo embaraço é aquilo que ainda não é pecado, mas vai acabar levando você para lá. Embaraço são situações que você fala, não foi por mal, sabe? Geralmente é o que você fala, não tem nada a ver, não foi por mal. No mínimo é embaraço. Porque o que é bom não precisa justificar muito. Quando a gente tem que justificar muito, quer dizer que no mínimo já é embaraço. Embaraço é aquilo que me tira do foco, do alvo, do propósito. É aquilo que me distrai no meio do caminho. A Bíblia diz: deixa o embaraço, todo ele, e deixa também o pecado. O pecado rodeia de perto, tão perto, e corra com paciência. José teve que esperar quantos anos? Alguém lembra que eu falei aqui? 13 anos, dos 17 aos 30, para o sonho que ele recebeu se tornar realidade na vida dele. 13 anos. Isso é um homem que correu com paciência a carreira que estava proposta. Ele não olhava para Jesus, mas olhava para Jesus. Como assim, pastor, se Jesus não tinha vindo? No Evangelho de João, João apresenta Jesus como o quê? O verbo que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí. O verbo é a palavra. Deus se manifesta falando, Deus se manifesta ao José lá, ainda na casa do seu pai Jacó, através de um sonho. Ele recebe uma palavra através daquele sonho. José, nós podemos dizer que ele suportou e se livrou do embaraço, da mágoa, do pecado, olhando para a palavra, que é Jesus, olhando para o sonho, olhando para a promessa de Deus. Ele desprezou a afronta, tanto que ele abraça os irmãos e diz: esquece, vocês estão perdoados. Como eu falei domingo e falei quarta passada, é impossível viver, é impossível ter vida sem perdão. Para viver, a gente precisa de perdão liberado e recebido. E José é uma pessoa que faz isso. Ele recebe perdão e ele libera perdão. Ele
corre com paciência a carreira de 13 anos que estava proposta, e depois aos 30 anos se torna governador do Egito. Ele ainda tem muito tempo pela frente para desfrutar do cumprimento da promessa. Meu irmão, eu quero dizer para você que por mais que possa parecer que está demorando e está difícil, fica firme na palavra, porque você tem muito tempo para desfrutar na presença de Deus daquilo que Deus preparou. Aí alguém vai dizer assim: pastor, e se eu partir antes daquele sonho se realizar? Você vai desfrutar demais do que aquele sonho, porque o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, entrou no coração do homem, Deus tem preparado aqui e no porvir, para cada um que ama Ele. Irmão, permanecer na palavra não tem como sair perdendo, porque a nossa vida aqui pode ser 70, 80, 90, 100 anos, 100 e pouco, alguns chegam, mas a eternidade não tem fim. Tem uma promessa que dura para toda a eternidade, já é vantagem sobre essa vida, já é vantagem. Então olhe para Jesus, olhe para a palavra. Agora, quando eu olho para Jesus, quem eu vejo? Eu vejo, como está escrito aqui em Hebreus 12:2, aquele que também teve que olhar para algum lado. Para onde Jesus olhou? Jesus, pelo gozo, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz. Jesus teve que olhar para a alegria, Jesus teve que olhar para a promessa do Pai. Que gozo, que alegria é essa que está proposta? Quando o Pai o enviou, o Pai disse: filho, você vai sofrer, você vai ser homem, você vai ter atributos de homem, mas você não vai pecar. Você vai pagar o preço de todos eles, e depois você volta e se assenta à minha direita. Aí alguém poderia dizer: mas tudo bem, Jesus já estava lá. Sim, mas agora Jesus volta dizendo: venci como Deus e venci como homem. Ele já aumentou a glória. E outra coisa, agora eu não venho sozinho, eu estou abrindo a porta, porque eu fui e preguei aos espíritos em prisão, e muitos agora aceitaram e foram salvos e já vieram comigo, e muitos outros vão vir. Inclusive tem um tal de Rogério que vai vir, e mais um aí, Gente, você já se sentiu salvando a vida de alguém? Alguém que já passou pela experiência de salvar a vida de alguém? Eu tive duas experiências. Um pastor Antonísio, lá de Manaus, a gente estava em Fortaleza, entrou no mar, ele é tipo o irmão... o pastor Antonísio pregou aqui, quem lembra do pastor Antonísio? Pronto. Ano passado ele quase me matou. Na verdade ele quase morreu e eu fui salvá-lo, mas aí eu já estava ligeiro. Ele é do tamanho do irmão Amaro, pequenininho assim. E ele entrou no mar. Dali a pouco ele desesperou, estava puxando, ele perdeu o chão. Todo mundo ficou com medo e afastou. Eu falei para ele: calma. Eu já tive uma experiência dessa anterior, mas foi num rio. Quase morri afogado tentando salvar um outro. Ali eu falei: não tem quem chamar, tem que ser eu. Eu falei para ele: não faz força contra a correnteza, contra a maré. Você gasta a sua energia. Quando para a onda, aí você não tem força para nadar quando precisa. Eu falei assim: você sabe nadar o básico. Quando a correnteza, a onda te puxar, deixa ela te levar, só boia. Quando ela parar, aí sim você nada. Aí você usa a sua força para se aproximar da praia. Graças a Deus ele foi muito tranquilo. Ele estava desesperado, mas ele obedeceu. Eu vim atrás dele e empurrei ele. Primeira vez. Vim segunda, empurrei. Terceira vez empurrei, voltou a dar pé. Ele ligou para a esposa e falou assim: pastor já salvou minha vida, eu ia morrer. Irmão, não tem coisa mais gostosa que você pensar assim, que você ajudou. Estou dizendo, talvez ele não iria, talvez apareceria algum salva-vida lá, não sei. Mas não tem coisa mais gostosa que saber que a gente está salvando alguém. E o Evangelho salva. A maior salvação que alguém pode ter é a eternidade. Então, olha a alegria de Jesus. Eu estou junto do Pai, mas eu vou à terra. Eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, eu vou ser traído, eu vou ser desprezado, eu vou ser zombado, vou passar por tudo de ruim que tem. No final recebo o pecado de todo mundo, a maldição de todo mundo. Desço ao inferno, chego lá para uma festa, eles estão zombando de mim, mas eles não sabem que eu chego lá provando a minha inocência e dizendo que paguei o preço por todos eles. Dou uma ripa no capeta, tomo a chave dele, prego para quem está lá dentro e levo comigo. E eu volto. Só que eu não volto apenas para sentar, apenas como se fosse pouco, à direita do Pai. Mas eu volto para me assentar à direita do Pai e ficar olhando. Eu que salvei, 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 eu que salvei. Irmão, nós somos cristãos, a gente tem que imitar Jesus. Começa a ganhar almas, começa a alegrar e dizer: eu salvei, eu ajudei mais alguém para o céu, eu preguei, alguém se converteu, eu evangelizei, eu ajudei a salvar mais alguém. Pela alegria
que estava proposta a ele. Que alegria se assentar ao lado do pai e começar a contar: eu que salvei, eu preguei para eles, o pai fez o plano e eu cumpri. Deus tem um plano com você, cumpre o plano. Deus tinha um plano com José, cumpriu o plano. Por quê? Porque a parte de Deus, Deus honra. Pastor, puxaram o meu tapete. Você está no plano de Deus? Você continua firmado na palavra? Então fica tranquilo, porque Deus vai te fazer andar acima do nível de tapete daqui para frente. Então, irmãos, agora, foi fácil para José? 13 anos, alguém acha que foi fácil? Sabe o que eu fico imaginando? José, ao longo daqueles 13 anos, ele orou inúmeras vezes perguntando a Deus: Deus, foi o Senhor mesmo? Ou será que eu entendi errado? Aquele sonho, será que não foi uma feijoada? Não tinha feijoada, tá? Mas não foi uma feijoada que eu comi? Senhor, será que eu não fui dormir de barriga cheia? 2 vezes? É a minha coisa da minha cabeça? Ele deve ter orado, irmãos. Será que eu não entendi errado? Só que Deus não mudou a palavra. 13 anos se passaram. A palavra que Deus deu estava de pé. Jesus, a Bíblia diz que em Lucas 22, a gente já pregou isso aqui, e Jesus no Getsemane orou. O que ele orou? Pai, se for possível, o que Jesus disse? Passa de mim, afasta de mim esse cálice. E na mesma hora o próprio Senhor Jesus diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus chegou para o Pai e foi sincero, disse: Pai, não tem outro jeito. Não dá para a gente fazer isso aí com outro plano que não inclua eu ficar separado do Senhor. Mas na mesma hora Jesus disse: mas Pai, eu sigo o plano, eu vou permanecer, eu vou continuar. Jesus permaneceu na palavra e no propósito. José permaneceu no sonho e no propósito. Rogério também quer permanecer. Mais alguém? E como é que eu faço? Olha o que a Bíblia diz, a importância disso. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo também poderia ser título da mensagem. Eu preferi colocar: circunstâncias mudam, Deus não. Mas a gente poderia falar algo sobre guardar o que você recebeu, guardar seus tesouros, guardar. Você vai entender agora em 1 Timóteo 6. Verso 20. Paulo escrevendo a Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror. Tendo o quê? Horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente... vão me derrubar agora, hein? Da falsamente chamada ciência. Deus acima de tudo sempre. A qual professando a alguns se desviaram do quê? Da fé. A graça seja contigo. Amém. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, seguinte, está chegando a minha hora, hein? Estou começando a preparar você. Vou embora, você fica. Você viu aí o que é servir a Cristo? É fazer a coisa certa sendo acusado da coisa errada. É andar na luz e os outros quererem te acusar de estar nas trevas. É estender a mão e ajudar. E quando você pensa assim: agora me ajuda a ajudar outros, dizem: tchau, não quero saber, se vira. Paulo diz assim: ninguém me ajudou no meu interrogatório, ninguém veio me visitar, ninguém. Então você vai ver no ministério de Paulo, Paulo dizendo que muitos até questionaram o seu ministério, seu apostolado. E Paulo agora está preparando Timóteo, porque ele sabe que a hora dele está chegando. E o que Timóteo ouve de Paulo? Guarda. O que Paulo falou para Timóteo? O quê? Guarda. Não deixa muito exposto, não deixa muito vulnerável. O quê? O depósito que te foi confiado. Quantos dólares foi confiado a ele? Um chamado, um ministério, uma missão, um propósito. Ô Timóteo, sabe esse propósito que você recebeu?
Ô Timóteo, sabe essa missão que você recebeu? Ô Timóteo, sabe esse chamado, esse ministério? Cuida bem, não deixe ninguém tomar de você, guarda até de você mesmo, porque a tua carne vai tentar te trair, vai dizer que você não foi chamado, que você não tem jeito, que você está cansado, que já te feriram demais, que você se decepcionou demais, então você vai largar a mão. Guarda bem isso. É mais ou menos como Salomão disse: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Paulo está dizendo: Timóteo, guarda o propósito, guarda a palavra, guarda a visão. José guarda o sonho. Jesus guarda a visão do gozo, da alegria que está proposta, porque o projeto de Deus é grande na tua vida. José, Jesus, Timóteo tem algo em comum. José é um sonho. E o sonho de José não diz respeito ao José fazer parte do funk ostentação. Faz parte. O projeto de Deus com José é: José, você vai alimentar uma nação. Se você não tiver um coração perdoador, você vai estragar tudo. Sabe por que Deus tem que permitir? Talvez, eu entendo, que Deus tem que permitir José passar pela situação com a mulher do Potifar, com tudo que ele passou, o copeiro que esqueceu dele 2 anos. Se eu não me engano foi 2 anos. Sabe por quê? Porque José vai ter que perdoar os irmãos que queriam matá-lo, e que o venderam, e que fizeram ele sofrer por 13 anos, quando ele poderia estar numa boa na casa de seu pai. Se José não treinar a prática do perdão, José não cumpre o propósito. Lembra que a gente leu lá em Gênesis 45:8? Deus me enviou para cá para a preservação vossa e da vossa sucessão. Põe 45:8, Gênesis 45:8 para mim, por favor. Olha o propósito de Deus. O propósito de Deus com José não é só com José. Irmãos, eu preguei aqui algumas semanas atrás e falei disso, quando você vê que um sonho é de Deus. Quem lembra dessa mensagem? Quando um sonho é de Deus, você acha ela aí, você clica aí e acha ela aí. Sei lá onde que eu pus, está aqui. Mania escondeu de mim. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto para o pai de Faraó e para o Senhor de toda a casa. Não, perdão, é o 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar o quê? A minha. O sonho de Deus com José, não diz respeito só a José, diz respeito inclusive, e principalmente, a quem fez mal a José. Aí a gente fala assim: Deus, como o Senhor honrou José, me honra. Aí Deus fala assim: você aguenta o que José aguentou? E você vai abençoar quem te fez mal? Por minha causa? Vai. Porque eu não estou falando para ser trouxa. Irmão, tem coisa que Deus fala assim: sai dessa aliança, respeita, ora, ame, perdoe, mas segue a tua vida. Não entra em julgo desigual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre propósito de Deus. O propósito do sonho de José não é o José mostrar que ele é o bambambam. O propósito do sonho de José é que ele venha guardar, conservar a sucessão na terra e guardar em vida por um grande livramento. Deus queria livrar uma nação, mas para livrar uma nação, José tinha que perdoar seus irmãos. Irmãos, a grandeza do que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, a gente não imagina. Mas se a gente viver pelas circunstâncias, a gente não vai nem conhecer. A gente precisa viver pela palavra de Deus. Os céus e a terra vão passar, a palavra de Deus não. José tinha uma palavra, José tinha um sonho. Doeu, mas ele ficou no sonho, ele ficou na visão. E valeu a pena. Jesus tinha uma palavra do Pai: vai, morre, paga o preço. Eles vão fazer muita coisa. Em alguns momentos você vai chegar a orar e transpirar sangue. Mas eu tenho uma visão. E Jesus ficou na visão. A alegria. Timóteo tinha. Simplesmente é o homem que, para quem, entre aspas, Paulo está passando o cajado, como numa corrida de bastão. Paulo está dizendo assim: Timóteo, estou chegando, o revezamento agora é você. Irmãos, imagina o peso da responsabilidade de ser chamado por Paulo como aquele que vai sucedê-lo. Não no ministério semelhante ao de Paulo, mas a pessoa que Paulo mais confia, a pessoa a quem Paulo mais se abre, a pessoa que Paulo chega a tratar, a chamar como filho. O que Deus tinha com Timóteo era muito grande. E Paulo alerta: guarda o depósito que te foi confiado. José teve que guardar por 13 anos.
um sonho e não deixar virar pesadelo e não duvidar. Jesus guardou por 30 anos, um tempo como homem aqui. 3 anos ele começa a manifestar a sua glória, e agora ele vai ter que passar 3 dias separado do Pai. Mas ele guardou o depósito que foi confiado. Seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, hoje Deus está falando com o Timóteo Rogério e com o Timóteo. Guarda bem o que Deus te deu. Guarda bem o que Deus te deu, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a palavra, a direção, o sonho, a visão, o chamado. Disso depende de tua família, teu casamento. Disso depende de teu ministério. Disso depende de tua empresa. Há pessoas que começaram um negócio com um propósito lindo, no meio do caminho se perderam, porque viram o dinheiro. O dinheiro é só um meio, ele não pode ser um fim. Põe isso no seu coração: se o dinheiro for um fim, você não está vivendo o propósito. Para eu viver o propósito, o dinheiro é um meio, para eu chegar a um fim, a um propósito. O trono no Egito, ou a posição de governador do Egito, não era o fim. Não era o fim. Era um meio de guardar o povo hebreu. Lembra disso? A gente viu no Gênesis 45:7. Deus me enviou à frente de vocês para conservar vocês. Eu vou governar, estou governando o Egito para proteger vocês. O fim da história de José não é que ele governa o Egito, é que ele salva o povo de Deus. O fim da história de Jesus não é que ele vai para a cruz, ou que ele ressuscita, ou que ele tem a sua ascensão aos céus gloriosa, triunfante, ou que ele está sentado à direita do Pai. Mas é que ele vai julgar a todos e vai dizer para muitos: vinde benditos de meu Pai. Olha o propósito. O que Jesus passou é o meio para se cumprir o propósito de olhar para mim e para você e dizer: venham benditos do meu Pai, tem um reino preparado para vocês. Deus tem um propósito comigo e com você. E as circunstâncias mudam e vão tentar nos abater, vão tentar nos desanimar. Mas a palavra que Deus colocou, guarda bem, porque essa palavra continua de pé. Essa palavra fica de pé, mesmo nos dias mais difíceis, nas situações mais complicadas. 1 de Pedro capítulo 1, rapidinho, vamos lá. Quero deixar mais 1 ou 2 textos para você, para a gente orar. Até aqui eu creio que Deus já falou bastante conosco. Mas eu quero ler aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24, não, vamos pegar desde o 22, vai. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece por quanto tempo? Para sempre. Agora olha o 24 e 25. O 24, aqui Pedro vai citar o que está escrito lá em Isaías, tá? Mas vamos lá. Porque toda a carne é como a erva, Isaías profetizou isso. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, a nossa estrutura humana, carnal, cai. Decompõe. Cuidado para não viver pelos prazeres da carne, esses aí tem fim. Só para satisfazer a carne, isso vai acabar. Vai acabar para todo mundo. Verso 25. Mas, apesar da carne acabar, apesar dessa estrutura se decompor, mas a palavra do Senhor permanece por quanto tempo? Por quanto tempo, gente? Para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmão, você entra aqui, eu prego para você o quê? O livro de doutrina da família de Cristo? Sim, porque o livro de doutrina da família de Cristo é a Bíblia Sagrada. Mas vocês responderam certo, dizendo não, porque não é um livro intitulado Livro de Doutrina da Família de Cristo. É a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra que permanece de pé.
Essa é a palavra que nos sustenta nos dias mais difíceis. Essa é a palavra que manteve José 13 anos. Essa é a palavra que manteve Jesus. Essa é a palavra que Paulo falou, vai te manter, Timóteo. Essa é a palavra que hoje está aqui sendo entregue mais uma vez, para manter eu e você. Assim como o salmista Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra da promessa, da presença de Deus, é que me garante nos dias mais difíceis. Para finalizar, eu preciso ler, não menos importante, talvez na próxima semana a gente dê sequência ou não, mas Mateus 7, vamos lá. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui também em casa. Se tem alguém em casa nos acompanhando e Deus está falando com você, solta um glória a Deus aí com os dedinhos, digita aí, filho. Mateus 7, verso 24, está escrito assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas, o quê? Irmãos, hoje eu entrei falando da palavra e vou sair falando da palavra. E mesmo que eu não fale a palavra desse jeito especificamente, todo dia que você vem aqui, o que tem é? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Petra. Quem estava domingo, dá um glória a Deus aí. Lembra, Jesus falou, sobre essa Petra, sobre essa rocha, sobre essa base forte, edificaria a minha igreja, as portas do inferno não. Jesus está avisando aqui, ó. Quem constrói na palavra, as portas do inferno não derruba não. Olha lá. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Combateram aquela casa. E não o quê? Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ah, é mais fácil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. 98 foi quando eu me converti. Na verdade eu não me converti em 98, eu estou me convertendo ainda, mas, e tem mais gente aí se convertendo ainda. Porque Jesus falou para o Pedro no final da caminhada, quando você se converter, confie nos teus irmãos, então é um processo diário. Mas assim, eu posso dizer que foi mais em 99. 98 começou o processo na minha vida. Eu me lembro até hoje, no dia 25, primeiro antes de falar de dezembro, eu lembro que começaram algumas coisas que eu não precisava fazer. Eu peguei um monte de coisa que eu tinha, CDs de música secular, um monte de coisa. Falei, isso aqui não serve mais para mim. Joguei tudo fora. Eu olhava o pessoal na igreja, os pastores usavam bastante terno, gravata, calça social. Eu falei, terno, não leva jeito isso não. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa e queria crescer ali dentro. Então na representante, vi que alguns representantes comerciais da empresa trabalhavam de calça social e camisa social. Olhava para o pastor e os auxiliares do pastor, também calça social, camisa social. Eu falei, eu vou comprar calça social e camisa social, porque é o que eu quero para minha vida. Não é que a roupa que muda quem nós somos. Você vai entender. O meu propósito tinha mais a ver com aquele tipo de conduta e comportamento do que com o que eu tinha até então. Então o que eu fiz? Eu fui deixando de lado e comecei a comprar roupa. Não joguei fora a calça jeans que tinha, usei. E comecei a comprar sapato. Eu ia trabalhar, ia de sapato, calça social, camisa. Eu ia para a igreja, calça social, sapato, camisa. Ribeirão Preto é quente. Horário que eu não estava com essa roupa, então eu estava de bermuda, porque eu sou humano, normal. Bermuda, chinelo, tênis, camiseta, beleza. Mas o tempo foi passando. Chegou um ponto que eu fui perceber que eu não tinha mais calça jeans. Porque passaram anos e eu não comprei mais nenhuma calça jeans. Pelo amor de Deus, eu estou pregando de calça jeans, não é pecado. Você vai entender. O meu coração mirava, eu quero me preparar para ser assim. Aquilo que antes tinha valor para mim foi ficando de lado, porque eu comecei a construir algo que era mais importante. Era mais fácil eu manter o padrão que eu tinha antes, mas eu comecei a olhar para um outro lado. Eu vivi no alcoolismo, tive problema com isso. Minha mãe teve problema com isso, meu irmão teve problema com isso, minha irmã teve problema com isso.
O único que não teve problema com isso na minha casa foi meu pai. Graças a Deus. Por incrível que pareça. E eu bebia. Fui para a igreja, continuei bebendo. E aí hoje tem a polêmica. Não, mas você pode beber, não pode embriagar. Verdade, a Bíblia diz isso. Mas se eu sei que tem uma coisa que é usada como arma nas mãos do diabo para destruir tanta gente, que graça tem participar disso? Além de destruir o templo do Espírito Santo, se é templo do Espírito Santo e destrói, é a mesma coisa que eu ficar guardando bomba em casa, esperando em algum momento ela explodir. Dia 25 de dezembro de 98, peguei uma latinha de cerveja e falei, a última, não vou beber mais. Era mais fácil continuar com a minha casa, do jeito que ela estava, na areia. Eu estava construindo uma casa bonita. Agora eu ia para a igreja, eu falava de fé, eu orava, eu lia a Bíblia. Eu cultuava. Eu estava levantando uma casa. Mas algumas renúncias eram importantes para aprofundar a minha estrutura, o meu alicerce, para que eu não caísse no meio de um vendaval. Tem gente que preferiu dizer, não, não tem problema. Não tem, tá bom. Só que um dia, você pode estar bebendo socialmente e viver debaixo de uma influência, e esse socialmente virar exageradamente, e esse exageradamente te levar a um acidente e alguém morrer, e você dizer, tudo porque eu decidi não parar de beber, tudo porque eu decidi não parar de me drogar, seja lá com o que for. Quem constrói na areia está construindo com sabedoria. Quem constrói na areia já entendeu que os prazeres daqui secam, murcham, mas o prazer de Deus é eterno. E começa a ser gostoso renunciar a alguma coisa por amor ao Senhor. Quem está entendendo? Chega de tentar achar conforto no Evangelho. O Evangelho não é um lugar de conforto. O Evangelho é um lugar de garantia. Eu tenho uma garantia eterna. Mas para essa garantia eterna, eu vou passar por alguns desconfortos momentâneos. O desconforto de Jesus foi a cruz, humilhação, traição. Desconforto de José, nós falamos aqui. Desconforto de Timóteo, vários desconfortos. Tem gente que está dentro da igreja, mas pratica as mesmas coisas que praticava no mundo, anda do mesmo jeito que andava, vive do jeito que vivia, fala o que falava, come o que comia, bebe o que bebia, pratica. Ei, que rocha é essa que você está construindo? Que não gera desconforto? Fazer buraco na areia é fácil. Não é fácil, meu amado? É. Agora fazer buraco lá para fazer o alicerce da casa da nossa querida Rosângela que está aqui. Vamos vê-la aqui, Deus abençoe. É mais difícil, amado, fazer na pedra, vamos descer terra abaixo. Mas qual casa que cai? A da areia ou a da rocha? Qual cai? Da areia. A da rocha fica firme. Eu quero construir minha vida na palavra, porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não. Lá em Pedro, 1 de Pedro, eu não li tudo porque não dava, tá? Mas depois, por favor, lê 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro diz assim, ó: sejam santos porque santo é o Senhor. Quer construir na palavra? Procura ser santo. Gasta mais energia em ser santo do que em ser rico. Gasta mais energia em ser santo do que ser influente. Porque se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, Deus vai dar as demais coisas. Onde Ele vai te usar, Ele vai cumprir o propósito. Circunstâncias mudam, Deus não. O que Deus prometeu a José, Deus cumpriu. O que Deus prometeu a Jesus, Deus cumpriu. O que Deus prometeu a Timóteo, Deus cumpriu. E o que Deus está falando comigo, com você hoje, pode ficar firme na rocha, porque Deus é poderoso, já está cumprindo e vai fazer a obra completa na nossa vida. Só quem crê diz amém.